Olá, bem-vindo ao Ciena Chalk Talk. Sou John Hawkins e hoje falaremos sobre células pequenas, tecnologia e backhaul de células pequenas especificamente. Vamos falar sobre os desafios que estão levando à implantação de células pequenas e sobre as opções de tecnologia que existem e exemplos de rede que as usam. Também sobre as opções de backhaul para a operadora de rede móvel. Sabemos que as células pequenas são necessárias, pois o número de usuários adicionados globalmente às redes é algo que impressiona. Esses usuários desejam ser móveis, querem acesso aos dispositivos inteligentes, os quais exigem cada vez mais dados da rede. Então, não só temos mais usuários, mais smartphones na rede, como também os aplicativos de smartphone exigem mais dados. Normalmente vídeo, às vezes streaming de música, aplicativos interativos que exigem mais dados entre esses usuários globalmente. O que isso representa no sentido comercial? Para a operadora de rede móvel, isso representa dois tipos de desafios. Cobertura, ou seja, atender a base da área de serviço, de modo que você possa de fato obter as barras necessárias quando precisar. E capacidade. Não adianta você ter 4 barras se a rede está lenta e seu aplicativo não funciona. O que eles podem fazer sobre isso? Que graus de liberdade eles têm para resolver esses problemas? Bem, são vários. Por um lado, podemos incluir mais torres de celular. Operadoras de rede móvel de todo o mundo estão fazendo exatamente isso. Mas elas são caras e antiestéticas. Ninguém quer uma no quintal. Por isso, do ponto de vista normativo, é cada vez mais difícil implantar novas torres de celular. Isso leva ao nosso segundo grau de liberdade, ou seja, vamos buscar mais espectro. Vamos alocar mais espectro para a rede de celulares, e certamente isso é outra opção, também cara na verdade. Nos Estados Unidos, acabamos de encerrar um leilão de espectro, no qual 45 bilhões de dólares foram gastos por operadoras de rede móvel somente com espectro adicional. Por fim, temos um elemento de tecnologia. Podemos usar nova tecnologia para tornar melhor e mais eficiente o uso desse espectro, compartilhando esse espectro dinamicamente, compartilhando-o de forma mais inteligente, alocando-o para áreas ocupadas da rede em diferentes horários do dia. É isso que tecnologias como LTE e LTE-A fazem para a operadora de rede. A isso some-se a capacidade de incluir talvez mais antenas em campo, com menos potência, ocupando menos espaço, e você estenderá essa dimensão, ou esse grau de liberdade relacionado à adição de torres. São apenas torres menores, cobrindo menos usuários, e elas tendem a interferir bem menos uma na outra que a macrotorre. E essa é a noção da célula pequena. O que é então uma célula pequena? Bem, há vários tipos no mercado, muitas já sendo implantadas. São as femtocélulas, picocélulas, microcélulas, metrocélulas. Vários nomes, alguns registrados pelos fornecedores, outros mais genéricos. Uma femtocélula tende a ser uma célula pequena, usada internamente, até em casa, como extensor de autoatendimento. Se o serviço é ruim na sua casa, sua operadora móvel pode lhe oferecer um extensor de femtocélula para você ter melhor cobertura residencial. Igualmente, uma picocélula seria usada em pequenas empresas. Novamente, uma instalação interna para a maioria. Umas se sobrepõem às outras em termos de áreas de cobertura, mas todas consomem muito menos energia, ocupam muito menos espaço que a macrocélula tradicional. Também em áreas rurais, onde não são apropriadas macrocélulas, porque o número de usuários não justifica essa despesa, uma microcélula ou metrocélula pode ser usada em uma cidade ou comunidade pequena, que justifique a despesa com uma célula pequena. Portanto, as células pequenas por si só têm alguns desafios. Devem ter baixo custo, pois possuem muito menos assinantes. Portanto, sua assinatura deve ser bem mais barata que a de uma macrocélula. Elas precisam ser ativadas muito rapidamente, levadas para a rede, ser fáceis de gerenciar, fáceis no dia a dia para que a operadora de rede móvel possa diagnosticar potenciais problemas. E também muito econômicas na rede como um todo.
E também alguns requisitos físicos. Precisam ser pequenas, fisicamente pequenas, pois podem ser implantadas em um poste de luz, em um cabo entre dois postes de luz, na lateral de um prédio, dentro de uma casa, dentro de uma empresa. Devem ser pequenas, leves, fáceis de implantar. Também devem ser energizadas, o que é um desafio por vezes. De onde está vindo essa energia? Quanto de energia é necessário? Quem paga essa conta de energia? Quem tem acesso às células pequenas e sua fonte de energia para manutenção contínua? Esses desafios não são pequenos, mas estão sendo trabalhados em todas as situações no mundo das operadoras de rede móvel. Por fim, elas devem ser conectadas de volta para a rede. É isso que chamamos de backhaul. Ficou óbvio que precisamos de muitas opções, não só para os tipos de células pequenas a serem implantadas em diferentes situações, na parte interna, externa, na lateral do prédio, do lado de um poste de luz, mas também de opções para backhaul. E nos beneficiamos aqui na Ciena de opções baseadas em fibra.